Olá, de volta com o nosso programa Entre Amigos, mais uma vez aqui com o ilustre amigo, o Dr. Cláudio Neves, médico gerontólogo, geriatra, e nós vamos abordar justamente um tema que ele escolheu há algum tempo, mas resolveu trazê-lo à baila justamente agora. Nós vamos falar sobre o scan, a importância do scan para a saúde. Tem revolucionado, não é verdade, doutor Cláudio? É verdade. Com a questão do envelhecimento humano, como você sabe, nós temos uma revolução de condutas na área médica, não somente de medicamentos, como também de exames. E nós estamos assistindo uma crescente demanda de pessoas buscando, de médicos também, prescrevendo a questão do scan duplex para avaliação do sistema vascular do corpo humano. É importante salientar, Ludwig, aqui, que nós temos circulação, e a população tem que estar atenta, eu falo isso no dia a dia para os pacientes, que nossos problemas circulatórios não são apenas do coração, porque nós temos, é bom ter o cardiologista, é bom cuidar do coração, mas nós não temos problemas circulatórios somente no coração. Nós temos que olhar nosso sistema circulatório no restante do corpo humano como um todo. Daí a importância de nós estarmos aqui falando sobre o exame, que é o scan duplex. É importante salientar porque algumas pessoas chegam no consultório às vezes com dúvidas, receios. Então, inicialmente dizer que é um exame, que é um ultrassom, é uma variedade de uma ultrassonografia em que você vai avaliar a imagem dos vasos sanguíneos, das veias, que carregam o sangue até o coração, e das artérias que carregam o sangue do coração para o corpo. O sistema venoso traz o sangue para o coração, o sistema arterial leva o sangue bombeado, oxigenado do coração para o restante do corpo. Então esse sistema é importante, porque é importante salientar, e recentemente já está nas mídias, e saíram recentes informações, da quantidade crescente, inclusive no nosso país, de pessoas que têm sofrido de acidente vascular cerebral, os AVCs. Sim. Então, mais uma vez lembrando, nós não temos só o coração, nós temos também um sistema vascular muito grande em nosso cérebro. Então é importante cuidar da circulação como um todo. E aí a questão do scan duplex, seria o mais eficaz, para você detectar algum problema, o derrame cerebral, nas coronárias, Isso, seria ele o mais eficaz? Isso, aí você falou, justamente na questão do coração, as pessoas olham as artérias, o coração está aqui protegido pela caixa torácica, onde você tem as costelas, você tem um arcabouço que atrapalha fazer uma ultrassonografia do coração, como você não consegue fazer uma ultrassonografia do cérebro, porque você tem o crânio, mas aonde você tem partes moles e que o aparelho de ultrassom consegue fazer a visualização através da ultrassonografia, você consegue estudar melhor com menos efeitos colaterais, porque você não tem radiação. Então, onde é que você consegue fazer isso? Já é uma grande vantagem. Já você não tem radiação. Então, onde é que você consegue fazer isso? Você consegue fazer isso nas artérias, nas carótidas vertebrais, as artérias que levam sangue para o cérebro. Você vai visualizar se tem placas de gordura nessas artérias. Isso é importante porque muitas pessoas às vezes têm um colesterol baixo e já tem placas evidentes com um percentual grande já de placa de gordura nas artérias. E as pessoas acham que somente ter o colesterol baixo olhar aquele exame laboratorial é o suficiente para estar bem resolvida a sua prevenção. Não, nós temos que olhar também a anatomia, porque muitas vezes geneticamente você tem um colesterol baixo, mas tem uma tendência a formar placas. Ele é tão ruim quanto o colesterol alto, a depender da anatomia de cada pessoa. Da genética. Então você tem que olhar isso. Tem um outro fator que você quer falar, depois a gente pode falar em outro programa sobre a questão dos triglicerídeos. E a crescente importância dele como fator de risco. Então você vai olhar a questão das artérias, a aorta, a que leva sangue do coração para baixo do corpo humano, aquele vaso grande que desce aqui pelo abdômen, que é importante olhar se tem aneurisma, se tem placas de gordura, as artérias que vão para as pernas, às vezes a pessoa vem envelhecendo, sente fraqueza nas pernas, dificuldade de deambular, isso já pode até principalmente a pessoa diabética, pode ser obstruções nas artérias que levam sangue para as pernas e isso causa fraqueza. Isso tudo o scan duplex, ele pode mostrar, detecta, mostra, sem efeitos colaterais. É um exame que você pode fazer 200 vezes que não tem radiação, tem um custo financeiro, a maior parte dos planos de saúde cobre, não tem problema no nosso país, e você pode realizar sem problema. Pode avaliar as artérias renais, para ver função renal, e aqui a importância é grande, Eu queria que você dissecasse o scan, Ele é feito para aquelas pessoas, principalmente o telespectador desinformado, aquele que jamais fizeram esse tipo de exame. Ele é através de imagens, de gráficos, como é que se processa?
Uma simples ultrassonografia. O médico que realiza o exame, ele é especializado, ele se capacita nisso, ele é um especialista, e ele vai utilizar os mecanismos tecnológicos que permitem transformar o ultrassom, né? É ultrassom mesmo, um som numa frequência em que você vai transformar em imagem, né, aquele vaso, e você vai olhar além da parede do vaso, se já há espessamento, alteração, formação de aneurisma, se você já tem placas de gordura, né, ateromas, como também o nível do fluxo, a velocidade com que esse sangue está passando, se está passando uma boa velocidade, se já tiver um grau de obstrução, se essa obstrução está permitindo fluir um volume de sangue bom para o cérebro, exemplo, uma pessoa idosa, já tem placa de gorduras, já obstruindo um percentual alto da artéria que leva sangue para o cérebro. Essa pessoa, se ela levanta rápido demais e há um nível de pressão cai um pouco, como já tem um grau de obstrução, isso pode levar a uma hipoperfusão, a uma diminuição da perfusão de sangue no cérebro, causar tontura, desmaios, né? E você pode ter consequência disso. Então é importante mostrar que o exame vai mostrar a imagem disso como fluxo. É importantíssimo, né, a gente mostrar isso aí, por quê? Tem aumentado no Brasil, informação nova, né? Tem aumentado a quantidade de pessoas que têm sofrido de AVC. Aumentou a frequência e incidência de acidente vascular cerebral no país. Por quê? Porque no nosso país as pessoas culturalmente se preocupam mais com o coração e esquecem da saúde vascular do cérebro. Então o alerta para as pessoas é cuidado. Inclusive há uma crescente quantidade de demência vascular crescendo. Nós temos detectado no consultório, muitas vezes pessoas dizendo que é Alzheimer, muitas vezes as demências que chegam não são Alzheimer, não são demências vasculares. Por quê? Essas placas de gorduras que estão nas artérias, vocês imaginem o telespectador, o sangue está bombeando, é uma bomba, o coração bombeando diuturnamente. Quando o coração bombeia, a artéria dilata. Você tem um pulso, aquela dilatação, então a artéria está dilatando. Vocês imaginem uma placa de gordura que foi construída, né, na parede da artéria internamente. Essa placa tem que acompanhar a artéria. Essa placa, com o tempo, ela vai enrijecendo, endurecendo, calcificando, como se fosse uma tinta ficando dentro de uma mangueira, né? Ficando rígida ali. Aí o que acontece? A mangueira estica, a placa pode não acompanhar, pode desprender um pedaço. Esse pedaço provocando justamente um entupimento de um vaso menor. E isso vai causando entupimento de vasos menores, que pode levar a comprometimento da memória, causar sintomas como tontura, sonolência, que com o tempo dá uma melhorada, a pessoa volta quase ao normal, mas não volta 100%, vai afetando a memória, e isso é a fisiopatologia da demência vascular. E vai acarretando, né? Caso a pessoa não providencie, não procure um médico para ver, para detectar através do Scanuplex. Há quantos anos o Scan chegou aqui ao Brasil? Não, o Brasil já tem mais de 15 anos, que a maior parte da população já faz isso com frequência. Você tem aqui uma disponibilidade em praticamente todo o país. E aí a importância grande também, a gente tem que falar aqui para as mulheres, né, que é importante, a questão das veias. Né? As mulheres a gente coloca, por quê? Porque eu tenho colocado. Porque tem uns estudos recentes, é bom a gente falar dos estudos, né, de dados, são americanos, mostrando que detectou-se recentemente uma grande quantidade de óbitos, pessoas que morreram, né, e foram estudar por quê? Estudar o cadáver, as causas de morte, né, e domicílio. No Brasil a gente estuda pouco, o sistema de verificação de óbito nosso são precários no nosso país. Então, a gente tem que pegar as informações que vêm de países desenvolvidos. E verificou-se nos estudos de causa de óbito domiciliar, súbitas, que muitas vezes houve morte por embolia. E onde ocorreu essas embolias? Em que pessoas aconteceu esse tipo de morte? Justamente essas mortes súbitas por embolia aconteceram mais em mulheres, né? As mulheres têm uma tendência maior, até pela gravidez, pela questão toda de formação de varizes, né, dilatação dos vasos das pernas. E aí o que é que acontece? Isso predispõe à formação de trombo, né, formação de coágulo, sangue parado por muito tempo. Quando libera aquele coágulo no sistema venoso, vai fazer embolia pulmonar, embolia cerebral, cardíaca, muitas vezes podendo levar à morte súbita, rápida. E aí isso aconteceu em que mulheres? Essa informação é importante até para divulgar, para a questão de educação da população. A gente pode estar prevenindo mortes, é importante, o programa se torna útil do IG aqui. Essas mortes aconteceram mais nas mulheres que tiveram a história de passarem mais tempos sentadas. As mulheres que passaram mais tempo sentadas tiveram maior incidência de morte. Ao longo da vida, né? Ao longo da vida, o hábito de estar mais tempo sentada.
Então isso vai para todas as idades, a mulher mais jovem no trabalho, a senhora aposentada fica muito tempo sentada em casa. Então é importante a gente alertar que as pessoas não fiquem, até numa viagem, né, não fiquem muito tempo sentadas, elas procurem alguma coisa para que frequentemente se movimentem, para que justamente em membros inferiores, nas pernas, na região de panturrilha, você não forme aquele sangue parado por muito tempo, permitindo a formação de coágulo, de trombo, né, e a liberação desse trombo, que é o êmbolo, né, que vai obstruir um vaso importante no órgão nobre, levando inclusive à perda da vida. Então é importante aí, o scan tem uma importância nessa hora, porque o scan vai mostrar, além das varizes, indicar que a pessoa tem que ter um cuidado maior, se necessário. Naquela região, né? Ele vai em cima vai poder indicar com mais precisão a cirurgia para varizes que podem trazer risco à saúde, principalmente nesse caso a gente falou da mulher, o homem também pode ter varizes, mas a incidência acaba sendo maior na mulher. Maior na mulher. E a questão de você também poder já tendo noção de que você tem um problema, se você tem um cuidado maior para a prevenção de risco de trombose. Muitas das pessoas têm um vaso dilatado, têm uma varize nas pernas e não sabem. Sente um sintoma inespecífico, quando faz, detecta que tem refluxo nas safenas, que tem risco maior de formar um trombo. É importante essas pessoas estarem sabendo disso, porque elas vão estar prevenindo possivelmente complicações que podem trazer sequelas ou até risco realmente à vida. O acesso ao scan é fácil para todos, a população de poder aquisitivo baixo, ele tem acesso a esse tipo de exame, os planos de saúde cobrem, aqueles planos menores, como é que é? É fácil? A maioria dos planos de saúde, eles dão cobertura ao scan, até porque tem a importância preventiva nesse sentido, né? E a rede pública, como nós sabemos, no nosso país tem as dificuldades para todos os exames, não é só para a questão do scan, inclusive de altas complexidades. Então, você vai depender do vínculo, se público ou de plano de saúde, que modifica, você tem uma gama de planos, alguns facilitam, outros podem diminuir a facilidade, mas tem que ter indicação. Você tem que verificar o perfil da pessoa, os fatores de risco para a doença arterial, lembrar que nós não temos artéria somente no coração, podemos ter entupimento em qualquer parte do corpo, né? Então nós temos que estar atento e verificar a saúde vascular como um todo. Temos que lembrar ao final aqui do programa, dizer, Ludwig, que a principal causa de morte ainda do ser humano são as doenças vasculares, mas o vasculares não é só vaso do coração, você tem vaso em todo o corpo. Em todo o corpo, então claro. Você tem que estar atento ao risco de problema vascular em todo o corpo e, além do coração, dar uma ênfase grande para a saúde cerebral e a saúde renal. O rim também pode sofrer com os problemas circulatórios e aí a pessoa perder a função renal, ir para uma máquina de diálise. Então é importante lembrar que a saúde vascular é importante para o corpo inteiro. Você não vive sem os capilares, sem os vasos. É quem vai fluir e levar o oxigênio da vida para todo o seu corpo. Esse tipo de assunto que nós estamos abordando hoje, aliás, a cada programa a gente aborda um tema diferente, um tema que não recorrente, talvez, na maioria das vezes, e outros temas que são solicitados por telespectadores, pessoas amigas que nos prestigiam através de sua audiência, e é um motivo de alegria. Nós vamos para 8 meses aqui com o quadro apresentado por mim, com a entrevista direta, atendendo justamente aqueles temas que são, como disse, recorrentes ou solicitados. Eu, no início, doutor Cláudio, eu supunha que fosse coisa assim para 1 mês, 2, mas você vê, a audiência como cresceu muito, a procura tem sido grande. Eu espero que nós tenhamos aí mais 8 meses pela frente, 2 anos, 3 anos, enfim, né, ampliando tudo isso aí, justamente para aquela pessoa que é sedenta por esse tipo de informação. Nos aguarde. Daqui a pouquinho voltamos. O melhor sabor em um só lugar. A Cacau Confeitaria oferece uma variedade de salgados, tortas e doces para deixar sua festa com gostinho de quero mais. A qualidade no atendimento é, sem dúvida, o ingrediente que soma mais sabor na Cacau Confeitaria. Faça sua encomenda. Ligue agora 79-3044-4828 ou 9601-0092 ou venha fazer uma visita. Avenida Caçula Barreto, Conjunto Augusto Franco 325. Estamos abertos de segunda a sábado, das 8h30 da manhã às 21 horas. Cacau Confeitaria, o melhor sabor em um só lugar. Sergipe já conta com o melhor catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. O site Sergipe Eventos, apresentando um variado número de
profissionais altamente gabaritados a servi-lo na execução de seu evento. Oferecemos serviços de buffet, cabeleireiros e maquiadores, aluguel de roupas, ternos e fantasias, segurança em eventos, cerimonialista e mestre de cerimônia, convites, fotos e filmagens, palco e som, DJs e bandas e espaços para eventos e outros. Cada link devidamente subdividido em seções que facilitam a sua busca. Acesse www.sergipeeventos.com.br, o catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos.